Hoje venho dar então continuidade ao estudo do livro O Céu e o Inferno, com foco no capítulo 3, um capítulo que resume as noções básicas do Espiritismo de uma forma bastante simples. Este é um livro espírita francês, da codificação de Allan Kardec, publicado em Paris em 1º de agosto de 1865, e é uma das obras básicas da nossa doutrina. Esta obra compõe-se de duas partes. Na primeira, Kardec faz uma análise crítica, procurando apontar contradições filosóficas e incoerências com o conhecimento científico e que são superadas pelo exemplo espírita da fé raciocinada. São expostos vários assuntos, como a causa do temor da morte, o porquê de temermos a morte, o questionamento sobre o céu e o inferno, o purgatório, entre outros temas. Na segunda parte, o livro é dedicado ao pensamento, em que Kardec reuniu várias dissertações, portanto, o caso concreto de casos reais, de espíritos que vieram mostrar o seu testemunho, para demonstrar a situação da alma durante e após a morte física, proporcionando assim ao leitor compreender a ação da lei de causa e efeito em perfeito equilíbrio com as leis divinas. E começo neste capítulo com a definição de céu, neste caso do Dicionário da Língua Portuguesa. E o céu é considerado como o espaço onde estão os astros, o espaço visível acima do nosso horizonte, o infinito, a atmosfera, o clima ou o ar. Na religião, o local da morada de Deus e para onde vão os justos depois da morte por oposição ao inferno. A providência divina, um estado de prazer ou de grande felicidade. E ainda a parte superior que serve como teto em certas coisas. Neste capítulo encontramos ainda a seguinte definição, ou como ela era entendida. Em geral, a palavra céu designa o espaço indefinido que circunda a Terra, e mais particularmente a parte que está acima do nosso horizonte. Vem do latim coelum, formado do grego coelos, côncavo, porque o céu parece uma imensa concavidade. E, em torno desta expressão, existem assim algumas crenças que foram sendo descortinadas, ou seja, que foram sendo estudadas ao longo dos anos. Os antigos acreditavam na existência de muitos céus superpostos, de matéria sólida e transparente, formando esferas concêntricas e tendo a Terra por centro. Girando em torno da Terra, essas esferas arrastavam consigo os astros que se achavam em seu circuito. E aqui estamos a falar de uma teoria que se chama o geocentrismo, a Terra no centro do universo, com todos os astros a circularem à sua volta. Esta ideia, oriunda da falta de conhecimentos astronómicos, foi um modelo que foi amplamente aceito por aproximadamente 1500 anos, tendo sido até incorporado inclusive pela Igreja Católica. Segundo a opinião mais comum, havia até 7 céus, e daí a expressão estar no 7º céu para exprimir uma perfeita felicidade. Assim, a teologia cristã reconhece então 3 céus. O primeiro é o da região do ar e das nuvens, o segundo, o espaço em que se movem os astros, e o terceiro, para além deste, como a morada do Altíssimo, a região dos que o contemplam face a face, ou seja, a dos eleitos, as que já estão também no patamar acima. Mas foram levantados alguns questionamentos. Será mesmo a Terra, que a Terra está como o centro do universo? A ciência, com a lógica da observação, com os factos, levou a sua luz até às profundezas do espaço e mostrou que esta teoria não podia estar correta. Assim surgiu o heliocentrismo, uma teoria que defende que o Sol é que sim está no centro do universo. E esta contraria o geocentrismo, que coloca a Terra como centro do universo. Isto neste modelo. Embora entrasse em contradição com alguns preceitos religiosos, o heliocentrismo passou a ser então aceito de uma forma ampla pela comunidade internacional, especialmente a partir dos avanços científicos que foram ocorrendo.
Um dos primeiros defensores desta teoria foi o pesquisador Nicolau Copérnico. Então, a Terra não é mais o eixo do universo, mas um dos astros também que giram na imensidade. O próprio Sol não passa de um centro de um turbilhão planetário. As estrelas são tantos outros astros e inumeráveis sóis em torno dos quais circulam mundos sem conta, separados por distâncias apenas acessíveis ao pensamento, embora pareçam tocar-se. Então, existe todo um universo de planetas neste que nós consideramos o universo, o espaço. Neste conjunto grandioso, regido por leis eternas, em que se revelam a sabedoria e a onipotência do Criador, a Terra não é mais do que um ponto imperceptível e um dos planetas até menos favorecidos quanto à habitabilidade. Tudo anuncia vida por toda a parte e a humanidade é infinita como o universo. Então, não existe apenas vida na Terra. Existem outras formas de viver em outros planetas. Como a ciência já nos revelou, mundos semelhantes aos nossos, Deus não podia tê-los criado sem objetivos, apenas para existirem. Deve tê-los certamente povoado de seres capazes de os governar, mas que nós ainda não temos capacidade de compreender a forma de viver nesses planetas. Então, as ideias do homem estão na razão do que ele sabe. Na época, este era o seu entendimento, mas o Espiritismo vem trazer o esclarecimento e demonstrar o verdadeiro destino do homem, trazendo assim este conhecimento da pluralidade dos mundos habitados e da continuidade da vida após a morte. Então, desta forma, o homem compõe-se então de corpo e espírito, e ainda o perispírito, que é o que liga as duas componentes. O espírito é o ser principal, racional e inteligente. O corpo é um envoltório material que reveste o espírito temporariamente, para que este possa cumprir a sua missão na Terra e executar o trabalho necessário ao seu adiantamento. Desta forma, o corpo, quando gasto, quando chega à velhice, não é? Se destrói e o espírito sobrevive à sua destruição. Então, sem o espírito, o corpo não passa de matéria inerte, não tem vida. Sem o corpo, o espírito é tudo, é vida, é inteligência. Então, ao deixar o corpo, o espírito retorna ao mundo espiritual de onde saiu para reencarnar. Temos assim, então, o mundo corporal e o mundo espiritual. Existem, então, estes dois mundos que, na verdade, são apenas um só porque estão interligados. O mundo corpóreo, que é composto de espíritos encarnados, tal como nós estamos aqui, e o mundo espiritual, formado de espíritos desencarnados. Os seres do mundo corpóreo, devido à materialidade do seu envoltório, portanto, à nossa materialidade, estão ligados à Terra ou a outro qualquer globo. O mundo espiritual ostenta-se por toda a parte, em redor de nós como no espaço, não lhe sendo assinalado nenhum limite. Então o mundo espiritual existe em toda a parte, inclusive onde nós estamos no mundo corpóreo, porque nós é que não temos a capacidade, muitos de nós, de conseguirmos ver os espíritos. O objetivo principal desta reencarnação é então evoluir moralmente até nos tornarmos espíritos puros. Para tal, precisamos de realizar essa evolução, que se dá paulatinamente, portanto, por diversos estágios. Daí a necessidade deste processo de encarnação, ouvirmos quantas vezes forem necessárias até conseguirmos alcançar esse estado de perfeição. A encarnação é necessária ao duplo progresso, o moral e intelectual dos espíritos. Ao progresso intelectual, pela atividade obrigatória do trabalho. Ao progresso moral, pela necessidade que os homens têm uns dos outros de viver em comunidade, de se limarem moralmente. Uma só existência corpórea é insuficiente para que o espírito possa adquirir todo o bem que lhe falta e de se desfazer de todo o mal que traz em si. Ou seja, não é possível numa única encarnação. Inclusive, Allan Kardec questiona mesmo, neste capítulo, como poderia o selvagem
Por exemplo, numa única encarnação, numa única existência, alcançar o nível moral de um intelectual do mais adiantado europeu. Não seria possível. Os espíritos são assim criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidão para tudo conhecerem e progredirem, em virtude sempre do seu livre-arbítrio, ou seja, da capacidade de realizarem as suas escolhas. Pelo progresso, à medida que vão evoluindo, vão adquirindo novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e vão tendo novos gozos daquilo que era desconhecido, daquilo que não tinham entendimento. Consoante o trabalho que vão realizando, o percurso que vão fazendo em cada encarnação, os espíritos apresentam então diversos graus de adiantamento espiritual. E é por isso que Deus, que é soberanamente justo e bom, concede ao espírito tantas existências quanto forem necessárias para atingir o seu objetivo, que é a perfeição. E, para cada nova existência, o espírito traz sempre consigo tudo aquilo que adquiriu nas anteriores. Somos, nesta encarnação, o somatório de todas as outras. Trazemos todas as aptidões, todos os conhecimentos intuitivos, a inteligência e a moralidade. Nada se perde. Cada existência permite-nos, assim, um passo adiante no caminho do progresso. Sendo que a felicidade está na razão desse progresso realizado. Portanto, quando atingirmos a perfeição, é que conseguiremos sentir essa verdadeira felicidade. O progresso nos espíritos é então fruto do seu próprio trabalho. Mas, como são livres, trabalham pelo seu próprio adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo a vontade deles. Desse modo, aceleram ou retardam o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade, porque cada um faz o seu caminho, com o esforço que cada um coloca na sua evolução. Então, enquanto uns avançam rapidamente, outros vão permanecer estagnados por alguns momentos. Mas são eles próprios os operários da sua situação. Felizes ou infelizes, são eles que são responsáveis pelo estado em que se encontram, tal como nos diz Jesus, a cada um segundo as suas obras. O que quer dizer que cada um está no patamar em que está apenas por sua causa. E está ao alcance sempre de nós podermos fazer diferente, mais e melhor. Desse modo, todo o espírito que se atrasa não pode queixar-se, senão de si mesmo. Assim como o que se adianta tem o mérito exclusivo do seu esforço, porque foi ele que fez esse trabalho, dando por isso um maior apreço à felicidade conquistada. A suprema felicidade só é partilhada pelos espíritos perfeitos ou por outra pelos espíritos puros, que só a conseguem depois de terem progredido em inteligência e moralidade. O progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham juntos, mas o que o espírito não consegue em dado tempo, alcança em outro, de sorte que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. E é por isso que se vêem muitas vezes homens inteligentes e instruídos, mas pouco adiantados moralmente, e vice-versa. Então, há encarnações em que se progride mais moralmente e outras mais a nível intelectualmente. No intervalo destas existências corpóreas, o espírito torna a entrar no mundo espiritual e, nesse plano, também é feliz ou infeliz, consoante o bem ou o mal que haja praticado. A reencarnação pode ocorrer na Terra ou em outros mundos. Há entre os mundos alguns mais adiantados do que outros, onde a existência se exerce em condições menos penosas até do que na Terra, física e moralmente, mas onde só são admitidos espíritos chegados a um grau de perfeição relativo ao estado desses mundos. Então, existe uma vibração que nos atrai para os mundos consoante também a sua evolução. Então temos os mundos primitivos, onde estão as primeiras encarnações, os mundos de provas e expiações, onde ainda predomina o mal, os mundos de regeneração, onde ainda existe alguma necessidade de expiação, os mundos felizes, onde o bem já se sobrepõe ao mal, e por último,
os mundos celestes ou divinos, as moradas dos espíritos puros, ou seja, onde já reina só o bem. A felicidade dos espíritos bem-aventurados, então, destes espíritos que já são puros, não consiste na ociosidade contemplativa, ou seja, não estão felizes e não fazem nada, que seria, como temos dito tantas vezes, uma eterna e fastidiosa inutilidade. A vida espiritual em todos os graus é, ao contrário, uma constante atividade, mas uma atividade que é isenta de fadigas, não existe cansaço. A suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana poderia descrever, que a imaginação mais fecunda não seria capaz de o conhecer, porque ainda não conseguimos entender o que é esta felicidade. Consiste também no conhecimento e na perspicácia de todas as coisas, na ausência de sofrimentos físicos e morais, numa satisfação íntima, numa imperturbável serenidade de alma, no amor puro que envolve todos os seres, por causa dessa ausência de atrito e, acima de tudo, porque existe esta compreensão de Deus e a compreensão dos seus mistérios revelados aos mais dignos. A felicidade também existe nas tarefas cujo encargo nos faz felizes. Os espíritos puros são os messias ou mensageiros de Deus para a transmissão e execução das suas vontades. Executam as grandes missões, presidem à formação dos mundos e à harmonia geral do universo, uma tarefa gloriosa a que não se chega senão pela perfeição. Contudo, todas as inteligências concorrem para a obra geral, qualquer que seja o grau atingido, e cada uma, na medida das suas forças, seja no estado de encarnação, seja no estado de espírito. Então, todos contribuímos para a obra de Deus de acordo com o nosso progresso. Por toda a parte, a vida e o movimento. Nenhum recanto do infinito é despovoado. Nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por legiões inumeráveis de seres radiantes, invisíveis aos nossos sentidos grosseiros, dos encarnados, mas cuja vista deslumbra de alegria e admiração as almas que já estão libertas da matéria. Por toda a parte, enfim, há uma felicidade relativa a todos os progressos, a todos os deveres cumpridos, e cada um traz consigo os elementos da sua felicidade, em virtude da categoria em que se coloca pelo seu grau de adiantamento. Então, a felicidade depende da qualidade, das qualidades próprias dos indivíduos, e não do estado material ou do meio em que se encontram. Pode existir, portanto, em qualquer parte onde haja espíritos capazes de a gozar. Nenhum lugar lhe é circunscrito no universo. Onde quer que se encontrem, os espíritos puros podem contemplar a majestade divina, porque Deus está em toda a parte. Entretanto, a felicidade não é só pessoal. Se a possuíssemos somente em nós mesmos e não pudéssemos partilhá-la com os outros, ela seria egoísta e triste. E, na verdade, como é que eu posso ser totalmente feliz se ao meu lado está um irmão que se encontra em sofrimento, que não tem o que comer, não tem um teto, não tem um lar? Então, daí a felicidade não ser apenas pessoal. E nesta imensidade sem limites, onde está o céu? Em toda a parte. Nenhum contorno lhe traça limites. Os mundos adiantados são as últimas estações do seu caminho, que as virtudes franqueiam e os vícios interditam. E ante este quadro grandioso, que povoa todos os recantos do universo, que dá a todas as coisas da criação um fim e uma razão de ser, quanto é pequena e mesquinha as doutrinas que o colocam num ponto imperceptível do espaço, que a mostram a começar num dado instante para acabar um dia igualmente com o mundo que a contém, não abrangendo mais que um minuto na eternidade, ou seja, só tendo esta existência e tudo começa e acaba, tem um fim. Como é triste, fria e glacial esse entendimento, essa doutrina, diz-nos Kardec, que nos mostra que o resto do universo
antes, durante e depois da humanidade terrena, sem vida nem movimento, qual o imenso deserto mergulhado no silêncio. E como é desesperadora a perspectiva dos eleitos votados à contemplação perpétua, enquanto a maioria das criaturas é condenada a sofrimentos sem fim. Isto na perspectiva de que a vida não tem continuidade. Como é dolorosa para os corações que amam a ideia desta barreira entre mortos e vivos. As almas felizes, que dizem que só pensam na sua felicidade, como as infelizes apenas nas suas dores e vão permanecer assim eternamente. Logo, é de admirar que o egoísmo reine na terra quando nos-la mostram no céu? Ou, com a canhada, nos aparece essa ideia de grandeza, do poder e da bondade de Deus. Por sua vez, como é sublime, ao contrário, a ideia de que o Espiritismo nos permite fazer do céu. Quanto a sua doutrina engrandece as ideias e amplia o pensamento, saber que a vida continua, que existe muito mais para além do que os nossos olhos físicos conseguem observar. Mas quem diz que ela é verdadeira? Em primeiro lugar, a razão. Em segundo, a revelação. E, finalmente, a sua concordância com os progressos da ciência, porque o Espiritismo está sempre em sintonia com aquilo que é comprovado pela ciência. Entre estas duas perspectivas, das quais uma a mesquinha, a outra exalta os atributos de Deus. Uma está em desacordo, a outra em harmonia com o progresso. Uma deixa-se ficar na retaguarda, enquanto a outra marcha para a frente. O bom senso diz de que lado está a verdade. Que, pois, ao confrontá-las, cada um consulta a consciência e uma voz íntima lhe falará por ela. As aspirações são a voz de Deus que não pode enganar os homens. E ainda questionamos, então, por que Deus não revelou desde o princípio toda a verdade? Pela mesma razão, porque não se ensina à infância o que se ensina aos de idade adulta, por não termos capacidade de compreensão. E é verdade, nós conseguimos entender. Nós conseguimos fazer contas de somar sem antes aprendermos os números? Não. Daí nos ter ensinado cada coisa a seu tempo. Em primeiro os números, depois as contas de somar e subtrair, dividir, multiplicar. A revelação limitada foi suficiente em certo período da humanidade e Deus a proporciona gradativamente segundo o progresso do espírito. Ou seja, o mesmo acontece com as questões da vida espiritual. De acordo com a evolução dos seres, assim lhes são revelados os acontecimentos. Os que recebem hoje uma revelação mais completa são os mesmos espíritos que já receberam parte dela em outros tempos e que desde então se engrandeceram a inteligência e que já conseguem então compreender, porque já evoluíram, já têm uma nova capacidade de compreensão. E Allan Kardec ainda faz alguns questionamentos e pergunta: antes que a ciência tivesse revelado aos homens as forças vivas da natureza, a constituição dos astros, o verdadeiro papel da Terra e a sua formação, poderiam eles compreender a imensidade do espaço, a pluralidade dos mundos? Antes que a geologia comprovasse a formação da Terra, poderiam os homens tirar-lhe o inferno das entranhas e compreender o sentido alegórico dos 6 dias da criação? Antes que a astronomia descobrisse as leis que regem o universo, poderiam compreender que não há alto nem baixo no espaço e que o céu não está acima das nuvens, nem limitado pelas estrelas? Antes do progresso da ciência psicológica, poderiam as criaturas identificar-se com a vida espiritual? Seriam capazes de conceber depois da morte uma vida feliz ou infeliz, a não ser em lugar circunscrito e sob uma forma material? Não. Compreendendo mais pelos sentidos do que pelo pensamento, o universo era mais vasto para o cérebro deles. Era preciso restringi-lo ao seu ponto de vista para alargá-lo mais tarde. Uma revelação parcial tinha a sua utilidade na época, embora adequada para aquele tempo, o que não satisfaria hoje. O erro provém
dos que, não se dando conta do progresso das ideias, continuam e pretendem poder governar homens maduros, quais se fossem crianças. E para concluir, o céu é então um estado de consciência e não um local geográfico. É um estado vibracional. E assim como nos diz Chico Xavier, dentro da visão espírita, céu, inferno e purgatório começam dentro de nós mesmos. A alegria do bem praticado é o alicerce do céu. A má intenção já é um piso para o purgatório. E o mal devidamente efetuado, positivado, já é o remorso, que é o princípio do inferno. Então, desta forma, entendemos que está apenas ao nosso alcance, através do trabalho e do aprimoramento moral, compreendermos as leis de Deus. E está sempre ao nosso alcance podermos fazer diferente e melhor. Assim, e pela vossa atenção, muito obrigada.